Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui de volta, eu voltei. Agora é para o segundo vídeo, para vocês fazerem um resumo para a próxima semana, né? Que o nosso conteúdo está presente aos seguintes tópicos, que seria o primeiro, que seria a origem e importância, que foi o vídeo anterior, e agora falar um pouco sobre morfologia. Então, ambos os vídeos deverão ser assistidos, né? Preferencialmente, né? Para não seja copiado um resumo do seu amigo, que já tá fácil. Você coloca no YouTube aí, ó, você coloca acelerar a velocidade, você rapidinho termina de ouvir o vídeo e já faz o resumão aí, ó, de boa. Mas enfim, então a gente vai para o segundo resumo, né? Segunda aula, para que seja feito o segundo resumo para vocês que vocês me entreguem na semana que vem. Tá bom, pessoal? Então vamos falar agora um pouco sobre a morfologia do sorgo, né? Nós começamos a falar sobre a origem e importância no slide anterior, na aula passada, né? E agora nós vamos falar sobre a morfologia, né? O que é morfologia? Estudo da forma. Então, assim como nós fizemos lá no milho, nós vamos fazer agora no sorgo. Bater o olho e falar, ó, isso aqui é uma planta de sorgo, por quê? Né? Então é isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai ver que tem muitas estruturas que são parecidas com milho. Então, muita coisa aqui eu vou poder passar meio direto. Por quê? Porque é chovendo molhado. Sabe que eu não gosto de ficar chovendo molhado, sou direto. Né? Pelo menos eu tento ser objetivo. E aqui eu vou tentar ser objetivo também. Porque como tem muita coisa parecida, porque tanto o milho quanto o sorgo são gramíneas, muitas estruturas são semelhantes, ok? Então, vamos lá. Morfologia. Deixa eu colocar o pointer aqui de uma vez. Vai que eu preciso dele. O apontador aí, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Então, na classificação botânica dele, né, pertence à família das gramíneas ou poáceas, né, do gênero sorgo bicolor, né. Então, a gente percebe que, por ser uma gramínea, todas aquelas estruturas são bem parecidas, né? O tipo da folha, o tipo do colmo, né? A estrutura da panícula, a estrutura do sistema radicular. Então, a gente vê que é bem parecido mesmo. Então, a gente nem vai precisar de ficar embaçando demais para vocês aqui não. Então vamos lá, ó. Raiz. Raiz pode chegar a 1,30 m, sendo que 80% se encontra na região dos 30 centímetros, né? Então aqueles 30 centímetros primeiro ali, ó, tem 80%. Aí você pensa, nossa, Ramon, mas 1,30 m é bem profundo, mais profundo que o do milho, né? Sim, criatura, é mais profundo que o do milho. E tá aí uma das explicações, né? Pelas quais, que são várias, né, das outras estruturas anatômicas da raiz também, da parte interna, né, que explicam porque o sorgo ele é mais tolerante ou resistente a estresse hídrico. Porque se a raiz consegue chegar a uma profundidade de 1,30 m, você vê que ela consegue absorver água até regiões mais profundas, né? Então a gente percebe que graças a essa característica, ela resiste muito mais a falta d'água, né? E assim como acontece no milho, temos raízes primárias ou seminais, né? Temos as raízes secundárias ou definitivas e temos as raízes adventícias, né? Então, é igualzinho lá no milho. Você lembra lá no milho que no início a primeira raiz a sair da semente era a radícula, e logo após a radícula começam a sair as raízes seminais, que são aquelas primárias, que com o tempo elas vão ser degeneradas, e depois as raízes secundárias, né, elas vão surgir daqueles primeiros nós que estão ali logo abaixo, entre o mesocótilo e a base do caule. Então ali vai começar a sair uma série de raízes ali, que é o sistema fasciculado. Então é a mesma coisa, né? O sistema, o cabeleira, né? Sistema radicular conhecido como fasciculado cabeleira, presente lá no milho. Então é a mesma coisa, criatura. Então não tem que ficar chovendo molhado demais que não. Temos também os tipos de raízes adventícias, que assim como temos lá no milho, são aquelas raízes que saem a partir dos primeiros nós, logo lá na parte aérea, né? Ela não é tão proeminente quanto chega em algumas cultivares de milho, mas existem raízes adventícias também no sorgo. E assim como acontece no milho, devido às condições ambientais,
né, devido ao manejo, essas raízes adventícias elas podem surgir ou não, porque depende da cultivar. Mas sempre teremos raízes primárias e secundárias, ok? E aí, nós com relação ao caule, o caule é tipo como? Igual a qual cultura? Qual cultura? O milho, igual ao milho, aí, beleza. A altura é variável, por quê? Vamos ver agora aqui, ó. No sorgo granífero, ele gira em torno de 1,20 m. As cultivares comerciais, galera, é mais comum nós encontrarmos em torno de 1,5 m, tá? Mas é em torno de 1,20 m, 1,5 m, o granífero, né? Já o sacarino, olha lá, 4 metros, ele pode chegar a 4 metros, né? Então gira em torno de 3 a 4 metros o sacarino. Então você vê como que ele cresce muito. Por que ele cresce muito? Qual que é a diferença do sorgo granífero para o sacarino em questão estrutural? O que diferencia basicamente é o número de nós e o tamanho do entrenós. O que é o tamanho do entrenós? É o tamanho, né, que existe entre os nós subsequentes, ou seja, um nó após o outro. Então, obviamente, quanto maior a quantidade, maior vai ser o tamanho. Quanto menor a quantidade, menor o tamanho. Quanto maior o tamanho do entrenó, que não é a distância entre nós e nós, se for menor, então a planta é menor. Se for maior, então a altura final da planta é maior. Então isso gira mais ou menos os nós a quantidade de nós do sorgo gira mais ou menos em torno de 7 a 24. Então a gente vê que é uma quantidade, você vê, 4 vezes mais de 7 para 24, né? Dependendo do tipo de cultivar, dependendo do tipo de sorgo. A gente vê aí, ó, a classificação dos tipos de sorgo, que é uma matéria para uma próxima aula, é basicamente quanto à utilização. Porque você pode classificar ele de acordo com as estruturas morfológicas, ou você pode classificar segundo as características agronômicas, né? Que a gente vai falar sobre os tipos de sorgo numa próxima aula, tá bom? Provavelmente vai ser a próxima aula vai ficar sobre fenologia e tipos de sorgo, se não me engano. E a gente entra mais em detalhes sobre isso daí, tá bom? E aí, ó, o diâmetro ele varia entre 5 a 30 milímetros na base. Por quê? Você tem que medir isso lá na base, porque o sorgo, assim como a outras gramíneas também, né? Ele começa largo a base dele e ele vai afinando até chegar lá na panícula, lá em cima, né? Você lembra que lá no milho não tinha a panícula, abre aspas. A panícula do milho chama-se pendão, porque somente tem uma inflorescência masculina, diferentemente do que nós vamos ver agora no sorgo, que a panícula do sorgo tem estruturas femininas e masculinas ali presentes, ok? Mas é isso daí. Então, e assim como lá tem no milho, né, o caule tem a função de suporte da estrutura da flor, da parte de cima. Opa, estava despertando aqui. Tanto suporte quanto a panícula, quanto suporte das folhas, né, pessoal? Então essa é a função do caule. E também não podemos descartar também que é a função de reserva dos fotoassimilados. Olha só, o sorgo sacarino, que a gente acabou de citar aí no slide aqui. O sorgo sacarino, ele é utilizado na indústria para a produção de bioetanol, né? Então, porque grande quantidade de sacarose é armazenada em seu colmo, né? Então, não podemos deixar de considerar também essa finalidade do caule, que seria armazenar a sacarose, né? Durante o processo de desenvolvimento da planta, tá bom? Então, aqui só dá um esqueminha, né, do que seria a planta em si, né? Olha aqui, a gente tá vendo aqui o colmo dela, né? Assim como no milho, as folhas, estão vendo? Você já sabe que tipo de folha que é essa, daqui a pouco a gente fala sobre ela, não fala de folha ainda, mas já sabe qual tipo que é, porque é igual do milho. Então olha aqui, ó, as raízes, né? Olha aqui, aí a gente tem as raízes aqui, ó, todas as raízes aqui, ó, são as raízes seminais ou primárias, né? E aí as raízes mais em cima aqui, ó, são as raízes secundárias. Até esse slidezinho aqui podia estar melhor, né? E aqui a gente pode ter aqui em cima uma raiz mais superficial para fora do solo, as raízes adventícia, né? Então raízes primárias, secundárias e aqui em cima aqui a raiz adventícia. Ficou faltando, pessoal, tá aqui raiz secundária, tá? Ficou faltando nesse slide aqui, nesse esquema aqui. Raiz seminal ou primária, combinado? É um mesocótilo igual ao do milho, né? Aqui está a semente, você lembra que a primeira raiz a sair da semente é a radícula, né? Então, tá bem parecido com o milho, né?
Só voltando aqui, pessoal, rapidinho, percebam que assim como acontece lá no milho, né, as folhas elas emergem dos nós que estão presentes no caule, lembra? Então a quantidade de folhas também, aqui ó, você pode perceber aqui, ó, a quantidade de folhas ela dependerá da quantidade de nós, tá? Eu só estou falando isso aqui porque eu lembrei disso aqui agora. Na verdade estava nesse slide aqui também, né? Olha aí. A folha varia em função do tipo de sorgo. Então, ou seja, de 7 a 24. Você já vê esse número, 7 a 24. 7 a 24 está onde? Na quantidade de nós. Você lembra que a gente falou? Que o tamanho do como depende do número de nós. Varia entre 7 a 24. Né? E aqui, portanto, a folha ela sai justamente do nó. A folha sai do nó. Então tem a folha saindo, a bainha, depois tem o limbo foliar e todas aquelas estruturas que nós falamos lá no milho. Né? Então, olha só, a folha ela pode chegar, né, até 1,30 m. Então, depende da cultivar, obviamente, né, da destinação daquele sorgo, mas pode chegar a 1,30 m de comprimento. Né? Então é muita coisa, 1,30 m. Ela pode chegar, dependendo do tipo de folha, a 15 centímetros de largura. 15 centímetros de largura mais 1,30 m de comprimento. Então você vê que, dependendo da cultivar, é bem significativo esse tamanho. Então você tomar até cuidado na hora de fazer um planejamento, né, do espaçamento para que uma folha não faça sombreamento sobre a outra. Né? Mas obviamente quem é produtor não está nem aí, nem preocupado com isso. Por quê? Porque algum agrônomo e as empresas já fizeram esse tipo de estudo de densidade ideal para aquela cultivar. Né? Porque inicialmente as folhas do sorgo elas saem eretas, mas elas tendem a cair, né? Então sobe ereta e cai, né? Diferente de algumas cultivares de milho, porque algumas cultivares de milho saem ereta e fica ereta. Depende tudo do tipo de cultivar, né? E assim como acontece lá no milho, olha aí, ó, apresenta bainha, limbo, aurícula e lígula. Então, gente, isso aqui é igual no milho. Então, ou seja, bainha, qual é a região da bainha? É aquela região que prende a folha, né? Como se abraçasse o colmo ali para não deixar com que a folha caia. Então, tudo aquilo que a gente falou lá para o milho, tá aqui, a mesma coisa. Vou ficar falando de novo, não. O limbo, que é aquela região toda que faz a maior quantidade da parte da fotossíntese. A aurícula, que seria aquelas estruturas na extremidade do limbo, lá no final, que envolve o colmo, que tem a função de dar certa mobilidade, a lígua, que tem aquela parte mais esbranquiçada ou cinza, que fica lá na base do limbo foliar, entre o limbo foliar e o colmo, que evita a entrada da água ali de agentes externos, reduz a evapotranspiração. Então, ou seja, galera, tudo que eu falei no milho, vocês façam Ctrl+C, Ctrl+V e é a mesma coisa aqui, porque não vou ficar chovendo molhado, né? Isso é característica de gramínea, Folha bandeira. Nós falamos de folha bandeira também. Onde tem folha bandeira? Lá no milho também tem folha bandeira. No sorgo tem folha bandeira. No trigo tem folha bandeira. Então, ou seja, isso são típicos de gramíneas. O que era folha bandeira? Vocês se lembram? Eu vou beber uma aguinha aqui rapidão. Você vai tentando lembrar. O que é uma folha bandeira? Lembra? É aquela folha, né? A última folha lá no ápice, né? Que ela envolve a panícula, né, para proteger, e depois ela se destaca e a panícula emerge para que ocorra o florescimento, né, e portanto mais tarde a fertilização, florescimento, fertilização e produção de grãos. Esse foi o caso do sorgo destinado ao sorgo granífero, né? Ele tem maior quantidade de produção de grãos quando comparado aos outros tipos de sorgo, tá bom? Então, pessoal, é muito fácil isso aqui, muito melhorzinho na chupeta. Eu só deixei aqui para você ver a quantidade de folha, né? Que o porte da planta, como que ela é bem, ao mesmo tempo, parecido com o milho, mas tem suas características diferentes do milho também. E a inflorescência? Aqui que você pode falar assim, nossa, até ali, Ramon, eu não sabia se isso daqui era milho ou não. Agora, na hora que chega na inflorescência, meu amigo, minha amiga, na hora que chega na inflorescência, se você não consegue diferenciar o milho do sorgo, você tem problema. Você tem um problema seríssimo. Seríssimo. Por quê? Vê lá no milho, era esse tipo de estrutura aqui? Não. Por quê? Lá no ápice do milho era o pendão. Lá o pendão ele só produzia grãos de pólen. Lembra?
né? Então todas as anteras estavam todas lá em cima. Diferentemente daqui. Aqui no sorgo, né, nessa estrutura aqui, né, que a gente está vendo aqui, tem tanto a espigueta pedicelada quanto a espigueta séssil, né? Sendo que a pedicelada, ela tem uma parte que ela é... Gente, qual que é o nome? Que ela é infértil, né? E a outra é fértil. Então a gente vê ali a flor, na hora que vai abrir essa parte da flor da espigueta que é fértil, a gente percebe... eu acho que eu não tenho esse slide aqui, hein? Mas eu vou tentar fazer o esquema para vocês aqui, ó. Basicamente, quando você vê a espigueta, que é a parte fértil dela, quando ela abre, ela tem as anteras, né, na parte mais em cima, e aqui embaixo tem um estigma. Então a gente percebe que a flor na verdade que é uma florescência, que é um conjunto de flores. Mas se você pegar cada florzinha do sorgo, você percebe que é uma flor hermafrodita, porque possui os dois sexos na mesma flor. Só que é chamado de inflorescência, porque são várias flores ali, né? Então, você pegar uma espiguetinha dessa aqui, na que é fértil, você vai abrir e vai perceber claramente as anteras, os estames ali, né? Junto com o estigma, o estilo levando lá mais para a parte de baixo, onde vai ser fecundado o saco embrionário e mais tarde produzindo, portanto, a semente com seu endosperma e com seu embrião, né? Então a gente percebe que, diferentemente do milho, então aqui é claro, no milho você vê grão sendo formado lá? Lógico que não. Você vê grão formado lá no pendão só se for uma mutação que a gente falou, que é uma mutação em 2 genes, né? Que são chamados TESOL-SID, que pode ser uma mutação em 2 genes diferentes, que aí pode ocorrer uma mutação indesejável, a formação de grãos, ou sementes, lá no pendão. Mas isso não é via de regra no milho. Aqui no sorgo, aqui é via de regra. Forma-se sempre os grãos na panícula. Lógico, por quê? Porque lá no milho, o pendão é somente inflorescência masculina. Aqui é inflorescência de flores hermafroditas, porque temos tanto na mesma flor o sexo masculino com o sexo feminino, tá bom? Depois até vou mudar esse próximo vídeo que eu fizer da próxima aula, vou até colocar aqui, tem fotos na internet melhor mostrando esse desenho aí. Mas saiba que é assim que funciona, tá? Então a flor, aqui nesse caso, é a flor hermafrodita, portanto, é diferente. Você vê que tem a formação de grão lá na panícula, tá bom? Então essa é a grande diferença quando você compara uma com a outra aí, tá bom? Então olha como é que é bonito aqui um campo, né, de sorgo, quando está tudo ali o grãozinho sendo formado ali, ó. Até bonito, né? E a última parte que a gente pode identificar, né, quando nós olhamos para a planta de sorgo, é o fruto, né? O fruto ou semente, né? Dependendo da finalidade, pode ser semente ou grão, né? Mas o fruto é igualzinho lá. Qual que era o tipo de fruto? É fruto lá no milho. Fruto do tipo cariópse, né? Então, é um fruto seco, né? Então, a gente percebe que, assim como o milho era denominado um cereal, porque ele tinha grande quantidade de amido, aqui também um grande percentual do grão, né, do fruto do sorgo, ele é também amido, então também pode ser considerado como um cereal, né, no que diz respeito à quantidade de carboidrato. Mas a gente observa que no sorgo existe um pouquinho mais de proteína, né, quando comparado do milho, mas o milho possui mais óleo do que a do sorgo. Então, isso é obviamente em termos médios, tá, pessoal? É lógico que existem variedades de milho que são super melhoradas para a questão de proteína, assim como tem variedades de milho que é super melhoradas para a questão de óleo. Já no de sorgo, não. De sorgo, as variedades que temos, eu particularmente, eu nunca vi melhoramento eu não vou dizer que não existe, porque eu não trabalho com melhoramento de sorgo, tá? Mas às vezes eu nunca vi
ela fala assim, ó, melhoramento do sorgo para proteína, melhoramento do sorgo para óleo. Eu, particularmente, eu nunca vi. Se vocês souberem, por favor, coloquem nos comentários aí ou manda para mim, porque eu nunca vi. Mas por quê? Porque praticamente o sorgo é utilizado como uma fonte de fornecimento de carboidratos, entendeu? Então, seria isso daí. O que difere também, uma outra característica do sorgo, quando comparado ao milho, seria a presença de tanino, né? O que é o tanino? O tanino é uma substância química que ela é adstringente, tá? Diferentemente do que algumas pessoas pensam, o tanino ele não é tóxico para os animais. Ele pode proporcionar uma sensação de empazinamento, né? Presta atenção. Se você come, por exemplo, banana verde. Se você come uma banana verde, você come aquele negócio, parece que aperta a sua boca, né? Né? Você come aquele negócio, é ruim demais, né? Daquele chupão assim horrível, né? Horroroso. Aí você vai comendo que você sente até mal, né? É por causa do que? É o tanino, aquela desgrama, aquele negócio que fica apertando a boca lá, aquele sabor, aquela sensação de adstringência, né? Aquele sabor adstringente, é justamente por causa do tanino. E é justamente isso que acontece com o animal. Se o animal se alimenta de um sorgo com alta quantidade de tanino, ele tem um desconforto, ele não gosta de comer aquele alimento. E além disso, o tanino também, quando ele entra em contato com o nosso suco gástrico, ele complexa com as proteínas ali presentes do processo digestivo e dificulta a digestão. Então você se sente também empazinado, você, nossa, parece que a barriga está pesada, não sei o que, né? Aí o ser humano toma lá, sei lá, o sal de frutas, né? Mas o animal, coitado, o que o animal vai fazer? Não tem jeito. Inclusive, tem variedades de sorgo, né? Que são chamados de sorgo antipássaros, né? Por quê? Porque é um sorgo granífero, só que a quantidade de tanino nele é mais elevada quando comparada a outros. E aí o que acontece? Aí na hora que o pássaro vai vir comer lá, porque olha aqui, vamos olhar aqui, ó, olha a panícula. Tem alguma proteção aqui? Tem alguma proteção? Olha aqui, tem alguma proteção? Igual tem lá no milho? Não, não tem a proteção, né, que o milho tem. Os grãos de milho são protegidos pela palha, né? Aqui não tem. Então, se no milho os pássaros já comem o grão, imagina que no sorgo que os danadinhos faz. Nossa, come assim, rindo, né? Comendo, saboreando, deleitando. Mas aí o que o pessoal faz, ser humano? Não, você não vai comer na plantação. Então vou plantar aqui sorgo antipássaros, que são esses sorgo que tem maior quantidade de tanino. Então na hora que o pássaro vai comer, aí o que você acha? Apertou a boquinha do bicho lá, o bicho é tonto de comer aquilo lá? Lógico que não, porque sabe vai passar mal, né? Então, para algumas pessoas que o animal ele vai comer nesse tipo empazinado e também ele vai ter dificuldade até de eliminar as próprias fezes, né? Então, quando você come alimento também que ele também está verde, vocês sabiam que isso também tem função de retenção também no nosso trato gastrointestinal? Aí você tem dificuldade de ir ao banheiro, né? De expelir as fezes. É a mesma coisa aqui. Então, o que acontece no passarinho, no pássaro, é a mesma coisa que acontece na gente, ser humano, meu filho. Mesma coisa, igualzinho, né? Mas apesar de tudo isso, existem cultivares, né, de sorgo que são completamente livres de tanino. Então, o homem fez melhoramento genético, né, fez processo de seleção de materiais, né, que não possuem tanino, né? Então, é interessante você notar isso daí. Então, locais que você percebe que não tem um histórico de revoada de pássaros que possam atacar e comer esses grãos, né? Então o pessoal utiliza o sorgo sem tanino, né? Por causa dessas questões que a gente falou aí, né? Então isso é interessante porque isso é diferente do que acontece lá no milho, tá bom, pessoal? Então, basicamente seria isso que a gente falou de morfologia, que a gente falou, né? Lá primeiro começamos com a raiz, falando do como, falando da folha e falamos agora do fruto, né? Então, a gente engloba todas as estruturas que são visíveis numa planta de sorgo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje se encerra aqui. Ela também foi rapidinha lá. Ixi, que beleza, ó. Uma salva de palmas para mim. Eu tô me superando. Também foi rápido porque muita coisa que a gente já viu do milho, né? Então não vou ficar repetindo não. Então tá aí a cultura do sorgo pra gente.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, se vocês favorem, mandar para mim lá via WhatsApp, ou pode perguntar aí no canal aí, sem problema nenhum, nos comentários, que eu tento sempre responder na medida do possível. Ok? Beleza? Então tá bom. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí, obrigado pela paciência, né? Pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.